Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade no Marx, nos estudos, sobre o sociólogo Marx. Lembrando que na primeira parte, ou seja, no primeiro vídeo, a gente falou do Marx e as classes sociais. E hoje, para a gente dar continuidade, a gente vai falar de um conceito, na verdade, dois conceitos muito usual, no estudo da sociologia, quando se fala de Marx, que é a infraestrutura e a superestrutura. O que seria isso? Vamos tentar definir aqui. A infraestrutura, para o Marx, nada mais é do que a base da sociedade, certo? Até o nome estrutura, infraestrutura, é o que sustenta a sociedade. E o que seria isso, para ele? O que seria a base da sociedade? O trabalho. Para ele, o trabalho é o que sustenta a economia. Ou seja, se o trabalho para, a economia não avança, ela estagna. E aí geraria um colapso na sociedade. Ok? Então, para ele, quem detém, a força de trabalho, ou seja, os trabalhadores, detém um grande poder, porque são a base de tudo. Se essa base não funciona, nada mais funciona. Então, por isso ele usa esse conceito, infraestrutura, que é o trabalhador, tem a questão de ter essa questão do movimento mesmo da sociedade. Aí você pensa assim, mas pô, então se o trabalhador, mantém a sociedade, ele que faz essa base econômica funcionar, por que ele é explorado e não reage, ou não se conscientiza disso? Aí é onde ele usa o outro conceito, a superestrutura, o que vem de cima, que nada mais é do que as ideias. As ideias que vêm exatamente para manter a estrutura do jeito que ela está. Ok? Então, como funcionaria, a superestrutura no campo do discurso? Quem detém esse poder do discurso? O Marx vai usar, por exemplo, a questão de quem tem, esse poder do discurso é exatamente o Estado. O Estado ele tem esse discurso de que a base trabalhadora tem que continuar trabalhando porque é o melhor para o futuro, da humanidade, a questão da modernidade passa por isso, certo? É um discurso muito político, então assim, o campo político, o campo das leis, todos eles trabalham exatamente essa ideia, certo? Por isso que o Marx, quando ele fala que o Estado, ele é a superestrutura e ele tem essa ideia, ele fala que essa ideia nada mais é do que uma representação da elite. Então, por isso que o Marx não gosta, do papel do Estado, porque ele acha que o Estado, usando a superestrutura, está beneficiando uma classe, que no caso é a dominante, que no caso é a burguesia, ou seja, a elite. Ok? Então, esses dois conceitos, para entender o Marx é muito importante. Infraestrutura, base da sociedade, base econômica, trabalhadores. Superestrutura, leis, campo político, discurso do Estado, para manter as coisas como estão. Bom, aproveitando, que a gente está nesse gancho discutindo infraestrutura e superestrutura, o Marx também usa mais dois conceitos fundamentais. Primeiro, o fetichismo. O que seria isso, fetichismo em Marx? Nada mais é do que a questão do consumo, da mercadoria. Então, para ele, isso passa a ter muito valor, a questão do material. Inclusive, ele vai falar que as relações humanas elas passam a se dar através das coisas, certo? Das coisas materiais. E aí ele denomina também de coisificação, correto? Então, o fetichismo, a coisificação, elas funcionam no mesmo âmbito, nesse sentido de perder as relações humanas e as relações se dão apenas por bens materiais, ok? E para terminar, esse vídeo, o último conceito dele também, muito importante, muito debatido, é o exército de reserva. O que seria esse exército de reserva? É exatamente o excedente, a mão de obra, a força de trabalho que excede, ou seja, ele parte desse campo da necessidade, por exemplo, se você não quer aquele trabalho, tem alguém que queira. Então ele trabalha muito nesse conceito assim, de ter uma reserva, de se ter essa necessidade. E por isso que provavelmente as coisas funcionam como funcionam sem muitas alterações.
inclusive em relação ao medo, né? Bom, espero ter contribuído com essa aula, né, onde a gente discutiu um pouco de infraestrutura e superestrutura, fetichismo e exército de reserva, ok? Espero vocês na terceira aula, ainda sobre Marx, quando a gente vai discutir a questão da ideologia, ok? Forte abraço, até mais!